Olá, me chamo Eduardo Cadori, sou profissional de trânsito atuante nas mais diversas áreas, como na formação de condutores em Centro de Formação de Condutores, no CSC Cadori em São Luís Gonzaga, aqui no Rio Grande do Sul, também como formador e atualizador de profissionais da área de trânsito de CFCs, na URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, assim como também na Unijuí, desenvolvendo então também atividade como psicólogo, perito examinador de trânsito, fazendo então avaliação psicológica de condutores, assim como instrutor de trânsito teórico e também diretor de ensino do CSC Cadori em São Luís Gonzaga. Sou pós-graduado em Gestão e Planejamento de Trânsito pela Unicesumar de Maringá, Paraná, também pós-graduando em Direito de Trânsito pela Escola Verbo Jurídico de Porto Alegre. Sou tecnólogo em Segurança do Trânsito pela Unisul de Santa Catarina e também acadêmico de Direito da URI São Luís Gonzaga. Mas eu estou aqui na condição de palestrante do primeiro CONATRAN, a convite do Paulo André, para falar sobre alguns aspectos que todo condutor autuado ou profissional de defesa de recursos precisa desenvolver, precisa saber para desenvolver na sua atividade de forma qualificada e de forma técnica. Então, a nossa proposta aqui é que você consiga, dentro desses nossos minutos que nós teremos juntos, consiga conhecer melhor alguns pontos, como uma pessoa técnica da área. Então, como eu tenho atuado já há alguns anos nessa parte de recursos, defesa, processos de defesa de infrações de trânsito, processo de suspensão, cassação da habilitação, então vim aqui compartilhar alguns aspectos, alguns conhecimentos para que você consiga ter uma defesa mais eficaz, uma defesa profissional, seja você alguém que vive disso, trabalha com esse tipo de serviço, ou alguém que quer entrar nessa área, quer desenvolver essa atividade, ou mesmo um condutor interessado, que sabe que pode ser alvo sim de injustiças e ser autuado de forma equivocada. E parafraseando um grande mestre que nós temos, que é o Júlio Modesto, que diz que todo cidadão tem o direito de ser multado corretamente. Logo, assim como o condutor, o proprietário do veículo, tem o dever de cumprir as normas, da mesma forma o órgão de trânsito que vai punir com base no Código de Trânsito esse condutor, esse proprietário, também deve seguir o rito processual desse processo administrativo de trânsito. E desde lá a autuação por parte do agente, quanto na aplicabilidade, na sanção, no recolhimento da habilitação, tópicos também que ao longo do nosso congresso também serão discutidos pelo Paulo André, que vai estar trazendo então passo a passo para esse processo administrativo ser desenvolvido. Aqui eu separei alguns tópicos, os quais eu estarei trabalhando, trazendo também um pouco dessa visão que um defensor que atua com isso também pensa sobre o processo. A gente tem várias situações do dia a dia que dificultam sim a atuação de um profissional, ao mesmo tempo em que a gente vê também que existem possibilidades sim de sucesso nessa área, de que a pessoa consiga desenvolver um trabalho profissional, qualificado, técnico, e que não caia na enganação, naquela ilusão de ganho fácil, de que o processo é só botar recurso que ganhou, assim como também o contrário também não é verdade, em que as pessoas creem que as defesas de recursos jamais seriam aceitas. A gente sabe que na verdade muitas vezes o recurso não é aceito pela falta de uma qualidade técnica adequada do recurso. Então é esse nosso objetivo, que você consiga ter algumas noções aqui, acompanhando junto os outros conhecimentos dos outros palestrantes, e você possa ter uma dimensão geral mais aprofundada em alguns aspectos, mas também que você consiga olhar esse panorama do direito de trânsito de modo a perceber que não é uma área que está em decréscimo, pelo contrário, a gente tem cada vez mais autuações, cada vez mais exigências aos condutores, cada vez mais órgãos de trânsito tendo que buscar qualificação, porque o cidadão já não vai ficar, não vai baixar a cabeça sempre. Então, por isso que é importante, para você que está assistindo a gente aqui, que a gente consiga refletir também, conhecer e perceber a importância de se qualificar dentro
desse sistema, né, dentro desse nosso processo administrativo de trânsito. Então, vamos adiante. Olá, nós vamos então dar início à nossa palestra de hoje, trazendo aí a nossa primeira dica, é uma dica valiosa que, apesar de conhecimento fácil, né, de aprender isso na autoescola, você pode obter essa informação no próprio Código de Trânsito brasileiro, ainda assim vale a pena começar pensando no seguinte, né, a habilitação de uma pessoa pode sofrer duas sanções, né, que causam efeitos limitantes, como por exemplo a suspensão do direito de dirigir e também a cassação da habilitação. O que às vezes as pessoas não sabem é como se dá esses processos, né? Então nós temos aí, na questão da suspensão, o que ela é, né? O artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, assim como a resolução 182 do Conselho Nacional de Trânsito, resolução lá de 2005, que sofreu alterações em 2015, né, nos seus prazos, eles vão tratar do tema de suspensão do direito de dirigir. O que ela gera? A pessoa vai perder a habilitação por um prazo, e o artigo 261 vai trazer esses prazos, né, e ele vai sofrer alterações também a partir de novembro, mas no momento então nós vamos ter ali o prazo de quê? De no mínimo 1 mês até 12 meses de suspensão. A pessoa fica então nesse prazo, estipulado pela autoridade de trânsito do órgão executivo de trânsito do Estado, né, que geralmente aí vai ser o DETRAN, vai ficar um tempo sem dirigir, terá que entregar essa carteira, ficará impedido de dirigir e vai ter que se submeter a um curso de reciclagem de carga horária de 30 horas aula, né, para fazer uma reciclagem, um termo mesmo, né, de conhecimentos e de comportamentos com o intuito de evitar uma nova suspensão, né. E o que gera a suspensão? Basicamente dois aspectos, né. Você pode ter a suspensão por pontuação, né, cada infração de trânsito possui uma pontuação, então infrações leve 3 pontos, média 4, grave 5, gravíssima 7, e nesse somatório, ao cometer várias infrações cujo somatório alcance o número de 20 pontos, né, ou supere esses 20 pontos, dentro de um prazo de 12 meses. Então, numa linha do tempo de 12 meses, a pessoa cometeu infrações somando 20 pontos, essa é uma forma de ter a carteira suspensa, né. Geralmente, hoje, o prazo de suspensão, nesse caso de pontuação, costuma ser de 1 mês, prazo mínimo, né. Mas a partir de novembro, com a alteração do artigo 261, nós teremos um prazo mínimo de 6 meses, né. Então, a Lei 3.281 trouxe essa alteração, né, significativa aí disso, quanto à suspensão, né. Então, essa é uma forma. Outra forma de você ter carteira suspensa é pelo cometimento de certas infrações. Então, nós temos aí um rol imenso de infrações de trânsito que por si só já gera suspensão. E aí que muitas vezes os condutores e alguns profissionais de trânsito não ficam atentos, né. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, excesso de velocidade a mais de 50%, lá do artigo 218, inciso 3. Essa é uma infração que, além de ser gravíssima, ela gera a suspensão de direito de dirigir, mesmo que o condutor ou o proprietário do veículo não tenha nenhuma pontuação, né. Mesmo assim, além do pagamento da multa, penalidade de multa, vai ter também, necessariamente, que cumprir uma suspensão de dirigir, né. O órgão de trânsito do Estado poderá, então, lançar a mão e instaurar esse processo, lá com base no artigo 261, tá? Essa é uma forma também, né, que você tem, então, por pontuação e também por infrações. Outra infração muito comum, a questão da alcoolemia, né, dirigir sob efeito de álcool, ou ainda recusar-se a fazer o teste de etilômetro, submeter a algum tipo de teste, inclusive é uma das outras dicas que a gente vai discutir aqui, né, também é outra que gera suspensão imediatamente, né, inclusive essa é a única que gera suspensão de 12 meses fixa, né, ou seja, sempre vai ser 12 meses. Porque existe uma possibilidade da autoridade de trânsito trabalhar prazos entre o mínimo e o máximo, né, conforme a infração. No caso da questão do álcool, artigo 65, né, ou da recusa, 12 meses, independentemente da autoridade. Então essas são duas formas que você tem de ter a carteira suspensa. Já a cassação, ela se dá em 3 possibilidades, né? Uma delas é de dirigir suspenso, então você já foi suspenso e está dirigindo, né? Esse é o elemento que mais gera cassação. E muitas vezes a pessoa não sabe que está suspensa porque não atualizou seu endereço, né? Também a gente vai discutir sobre isso um pouco, né? Então é importante que você mantenha o endereço atualizado. Nesse caso você vai ter, além de uma multa, né, você vai ter também que vai ser instaurado o processo de cassação. O que a cassação é? É a perda definitiva da habilitação, né? Por um período de 2 anos você fica impedido de tirar a nova habilitação, né? Então você perde ela e tem que guardar 2 anos para poder se reabilitar, né? O processo de reabilitação está especificado também
em resolução do CONTRAN, né? Alguns estados fazem de um jeito, outras pessoas entendem de outro. Na verdade, nosso entendimento é que a reabilitação consiste em realizar todos os exames em um curso de reciclagem, então não é fazer a carteira toda de novo, você faz todos os exames da primeira habilitação, todas as provas, né? E o curso de reciclagem não é um curso de primeira habilitação de 45 horas aula, é um curso de reciclagem de 30 horas aula, e não há necessidade de fazer o curso prático de direção, né? E além disso, a pessoa vai fazer o exame prático, a prova prática de direção do volante lá, na categoria que ela tinha. Então, se ela tinha categoria AE, ou seja, todas as categorias, ela vai fazer prova na categoria A e na categoria E, né? E vai voltar, se passar, a ter essa habilitação. Então não é tudo de novo, como algumas pessoas têm informado aí, pelo menos não é esse o entendimento que a gente tem visto ser aplicado pelos DETRANs, por exemplo, o DETRAN Rio Grande do Sul, né? Que já desde 2012 aplica a cassação. Tá? Então uma forma é dirigir suspenso, caça. Outra forma é ser reincidente em algumas infrações, né? Nós temos infrações ali que vão gerar, né, a suspensão, a cassação, desculpe, na reincidência. Então você cometeu a infração, vamos pegar exemplo, disputar corrida, fazer racha, né? Disputar corrida. Você cometeu essa infração e dentro de 12 meses comete ela de novo, na segunda vez, além de nova multa, obviamente, você vai ter um processo de cassação instaurado. Mesma coisa a questão do consumo de álcool, né? Foi flagrado 2 vezes em 12 meses, a segunda vez vai ser instaurado um processo de cassação também. Tá? Cassação também está lá na resolução 182, né? E você vai encontrar o artigo 263 tratando do tema. E a outra forma é o inciso 3, né, do artigo 263, seria por crime de trânsito, também com base no artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro. Né? Nesse caso, a gente não vai entrar tanto em detalhes, né, porque precisaria entrar, vou também olhar lá o Código, o capítulo 19 do Código de Trânsito, o capítulo dos crimes de trânsito, né, para explicar bem essa questão. Né? Normalmente, então, você vai ter pelo inciso 1 e inciso 2, né? Então, suspensão por dirigir, cassação por dirigir suspenso ou por reincidência. E no caso da suspensão por pontos ou por cometer infrações específicas. Tá? Essas infrações de trânsito específicas, né, elas sempre vão vir, quando vem a notificação da multa, ela sempre vai vir a sua notificação já informando a possibilidade de suspender. Por isso a importância da pessoa fazer a devida comunicação, apresentação, indicação do condutor, né, que você pode acabar emprestando o veículo para alguém, se alguém cruza lá no radar, você recebe aquela penalidade focada na multa, porque é a multa, né, a primeira penalidade, a penalidade principal, e você acaba não apresentando quem estava dirigindo, acaba deixando, não dá importância, né, e aí quando vê, vai lá, paga, né, encerra seu processo de multa, instaura o processo de suspensão, e aí sim você tem uma dimensão do que é essa situação. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, que depois de instaurar o processo de suspensão fica complicado reverter isso, né? Geralmente a pessoa acaba tendo que cumprir a suspensão por causa disso, né? Mesmo que não tenha sido ela que cometeu a infração. Então tem que preservar muito o cuidado quanto à questão dos prazos também, ok? Então essa nossa primeira dica, mais light, né? Mas já trazendo um pouco aí de uma informação relevante, né? Então não pense que a suspensão é só por pontos, não pense que a cassação não existe, né? Em alguns estados sabe que ainda os DETRANs não estão aplicando, em outros estados é uma realidade, né? Então fique atentos aos artigos 261 e 263 do Código de Trânsito, ok? Então nós vamos partir para a nossa segunda dica, que já vem logo aí. Olá, nós vamos dando sequência à nossa conversa de hoje, trazendo a dica número 2, que vai ajudar você a compreender e proteger a sua habilitação, salvar a sua habilitação, e também para você que é profissional e que trabalha com habilitações, desde agente de trânsito, quanto quem defende também, né, advogado, quem defende condutores que foram autuados. Então, para conhecer um pouco sobre esse aspecto, você sabia que na permissão para dirigir, conhecida em muitos locais como provisória, existem pré-requisitos para a pessoa conseguir passar esse prazo, esse estágio, né, de 12 meses, para poder obter então a CNH. A gente vai discutir alguns pontos aqui referentes à permissão, e alguns mitos, né, e discutir alguns aspectos aí. Tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, né, o artigo 148, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, assim vai definir, né, vai determinar que a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor, né, no término de 1 ano, ou seja, o prazo da permissão, que vem anteriormente à CNH, é de 1 ano, né, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza, ou seja,
Código de Trânsito separou as infrações em 4 naturezas: leve, média, grave e gravíssima. Então, vai definir aqui que naturezas são essas que vão estar impedindo o condutor de obter a sua CNH. A natureza tem que ser natureza grave. Então, algumas infrações de natureza grave muito conhecidas, desde o não uso do cinto de segurança, por exemplo, vai cair aqui como infração que vai impedir a obtenção ou a solicitação da CNH. Também de natureza gravíssima, que um grau maior de risco, insegurança no trânsito, como por exemplo as ultrapassagens em locais proibidos, o excesso de velocidade mais de 50%, dirigir sob efeito de álcool, por exemplo, todos os exemplos de infração gravíssima. Ou ainda que seja reincidente. Então, reincidente é aquele que cai novamente, faz novamente a situação a qual ele já foi punido. Em infração média. Então, se cometer uma infração média apenas durante a permissão, ainda assim será concedida a CNH. Agora, se cometer 2 infrações, ser reincidente em infração média, infelizmente o órgão executivo de trânsito não vai conceder a habilitação para ele. Veja então que essa é a limitação durante a permissão para dirigir. Então perceba que infrações leves, da natureza leve, não entram na contabilização, não são consideradas para fins de não obtenção da CNH. Então, ainda assim, existem alguns mitos, as pessoas costumam pensar que durante a permissão você pode ter nenhum tipo de infração. Não é isso. Não pode ter, então, essa natureza, essas infrações desse grau de perigo. A cassação da PPD, a gente sabe que o Código de Trânsito trouxe essa definição como uma cassação. Algumas situações que são mentiras, ou que a gente possa pelo menos discutir. O somatório de pontos. Durante esse prazo da permissão, que é esse prazo de 1 ano aqui, antes de obter a CNH, o condutor ele pode cometer infrações de trânsito e ser pontuado por isso. Ok. Agora, essa pontuação não vai surtir efeitos. É uma mentira o somatório de pontos. Nós vemos as pessoas falando por aí que durante a permissão você não pode ter 5 pontos. Como ter 5 pontos fosse a mesma coisa que cometer infração grave. A gente sabe que a grave é 5 pontos, gravíssima 7, média 4. Agora, a lógica não acontece, não é assim. Então, se eu tenho uma infração de trânsito média e uma leve durante a permissão, não há que se falar na aplicação dessa situação aqui. Então, a pessoa vai conseguir, mesmo assim, obter a sua CNH. Envolvimento de acidente. Me envolvi em um acidente durante a permissão, perdi a carteira. Isso também é um outro mito, outra conversa que a gente tem que combater. Não. A questão do acidente, ela vai envolver responsabilidade civil, vai envolver, quem sabe, a questão penal, mas eu não posso ter a perda da permissão, exceto se existir, então, a flagrância nessa situação aqui, em infrações dessa natureza. Agora um ponto interessante, as infrações burocráticas, as chamadas multas de balcão, ou seja, aquelas infrações previstas no Código que são cometidas fora da via pública, referentes à documentação, a registro de veículo, de habilitação e etc. Então, existe um debate sobre isso. A legislação pura, na interpretação pura, não traz exceções. Ela vai dizer que qualquer gravíssimo ou grave, pronto, durante esse período você vai ser impossibilitado de obter a CNH. Agora, a gente vai também, se discute um pouco isso, e já existem entendimentos de alguns poucos, mas alguns DETRANS, já existem várias jurisprudências, várias decisões judiciais favoráveis, alegando que deve ser concedida a CNH para o condutor, que mesmo tenha cometido infração grave gravíssima, mas foi infrações como alguma dessas aqui, assim como há decisões dizendo não, você descumpriu a legislação, vai começar do zero, aí perdeu a carteira, vai começar do zero. Então, infrações como, por exemplo, do artigo 233, que é fazer o registro fora dos 30 dias, então, aquela questão da transferência do veículo fora do prazo, que é uma situação muito comum. Deixar de efetuar abaixo do registro também, também é uma infração dita burocrática. E licenciamento, 235, dar conhecimento vencido também seria uma infração tida como de balcão. Então, isso aqui é discutível, se discute, você tem o próprio Paulo
tem um vídeo muito interessante, né? Fica um convite para vocês olharem, né, no site deles sobre esse aspecto, né? Agora, o que a gente precisa sempre ter bem claro é justamente que na prevenção não é qualquer infração de trânsito, né? E ela tem que ter ocorrido nesse prazo aqui, né, de 1 ano, para que tenha esse impedimento. E as naturezas estão aí somente nesses casos, ok? Então essa é a dica, para de saber dessa informação, poder compartilhar, poder passar para as pessoas e não ficar sem saber sobre o tema, ok? Essa foi a nossa dica número 2, nós vamos avançando até a próxima dica. Bom, estamos de volta para a nossa dica número 3, tá? Que vai também ser de suma importância para você poder proteger a sua habilitação, né, e não deixar que a situação dificulte, torne-se impossível reverter, né? A gente sabe que um veículo possui um proprietário, né, uma pessoa que é responsável por esse veículo, por esse bem, né? Esse veículo, que tem esse proprietário, esse veículo ele pode ser utilizado por outras pessoas, né? Então, de regra, o veículo não precisa ficar atrelado o seu uso a uma pessoa só. Bom, então nessa questão do proprietário emprestar o veículo para outra pessoa, nós devemos ficar muito atentos quanto à questão das infrações de trânsito, né? Então a gente sabe que entregar o veículo, né, permitir entregar os artigos 163 e 164 do Código de Trânsito, eles vão gerar então autuações, consequências, multas para o proprietário do veículo, né? Então o proprietário tem uma responsabilidade imensa, no sentido de que quando ele entrega o veículo para alguém, né, permite que alguém conduza o veículo, ele tem que se certificar se condutor, se ele conduz corretamente, né? Se ele possui habilitação, se a habilitação não está vencida há mais de 30 dias, se essa habilitação não está suspensa ou cassada, né? Então esse cuidado deve existir para não incorrer nas autuações. Então existe essa responsabilidade, né, quanto a isso. O que a gente tem visto nessas situações, muitas vezes, da pessoa emprestar, o condutor comete infração de trânsito, ok, né? Vem o aviso, vem a notificação para o proprietário, como a autuação vai gerar, primeiro, a instauração do processo de multa, né? E a multa, a responsabilidade é o pagamento pelo proprietário do veículo, então a notificação vai lá para o proprietário do veículo. Muitas vezes esse condutor não foi abordado, né? Então o máximo que o órgão tem é os dados do proprietário, por isso que vai lá para o proprietário também a possibilidade de apresentar, de indicar o condutor infrator, né? Aquele pequeno formulário que vem embaixo para colocar os dados em que tanto o condutor quanto o proprietário assinam, ele vai servir justamente para que a responsabilidade da infração recaia a quem é de direito, ou seja, aquele condutor que conduzia e não o proprietário, né? O problema é que muitas vezes o proprietário se descuida desse prazo, né, e acaba sendo ele o responsável, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Essa nossa dica aqui, ela é a base, né, para a gente poder entender uma dica valiosa, que é a nossa última dica, que é a dica número 8, e que realmente salva carteiras, né, que se você cuidar, né, que é referente à questão da resolução 404 do CONTRAN, que a gente vai discutir melhor depois eu vou lá para o 4, vou mostrar para você a importância disso. Mas o primeiro tópico então, desse nosso aspecto, dessa nossa dica, é que você cuide, né, você proprietário do veículo tem essa responsabilidade. Tem infrações que são responsabilidades apenas do proprietário, como condições do veículo, equipamentos obrigatórios do veículo, né, sua presença, se tem equipamentos ou não, documentação do veículo, ok, né, fica aí ao proprietário. Agora, atos na direção é o condutor, só que se você não apresentar, você é proprietário responsável. E você não é responsável só pela multa, você fica responsável como cometidor da infração, você é o infrator. E nesse caso, você vai precisar então, vai ser sancionado, vai sofrer sanções do Estado como se você estivesse dirigindo, né? Então a inércia de você se apresentar, de você se manifestar, essa inércia vai lhe causar consequências, em muitos casos, inclusive a suspensão da habilitação, tá? Então, cuide para quem você vai emprestar o veículo, certifique-se se a pessoa possui habilitação, que está tudo ok, que ela está em boas situações. Caso contrário, evite, né, porque você tem responsabilidade sim, tá? Mesmo você não estando presente, algumas situações você vai ser penalizado, né, de forma concomitante aí ao condutor, ok? Então essa dica simples, mas que tem um valor prático muito grande, né? Fique atento com isso, não negligencie, não subestime o poder
punitivo do Estado, ok? Então, fique atento, cumpra a legislação e nós vamos avançando então para a nossa próxima dica. Olá, continuando aqui com nossas dicas que podem salvar, proteger sua habilitação, nós vamos para a dica número 4, em que vamos estar discutindo aqui rapidamente a possibilidade ou não de existir uma tolerância de excesso de velocidade. Então, os motoristas costumeiramente acreditam que no caso de fiscalização por excesso de velocidade existiria uma tolerância permitida, né, que haveria uma possibilidade de usufruir de uma tolerância, né. Nós vamos ver que não é isso que a legislação traz, né, e não é isso que ocorre então também na prática. Então é uma informação que vai ter um valor importante para você não cair nessa conversa, né, e acabar desenvolvendo aí uma velocidade inadequada pensando em existir uma tolerância, né. Nós vamos ver então que a resolução 396 de 2011 do Conselho Nacional de Trânsito é a que trata do tema fiscalização de velocidade, né? Então ela vai trazer no seu artigo 5º parágrafo 1º que existe, então, para poder configurar a infração do artigo 218 do Código de Trânsito, né, uma numeração, né, uma codificação, né, que vai ser o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento com a velocidade considerada, né? Então existe um erro máximo admitido que é previsto na legislação metrológica, né? E esse erro e essas velocidades estarão apresentados então no anexo 2 da referida resolução, né? E aí traz aqui, para entender um pouco a lógica, que existem 4 tipos de medidores de velocidades, né? Nós temos o medidor de velocidade fixo, que ele vai ter um registro de imagem instalado num local definido e em caráter permanente, que é o famoso pardal, né? Então o veículo cruza e o aparelho identifica, né, o excesso de velocidade e automaticamente também vai gerar uma imagem, né, que é aquela imagem que as pessoas recebem então depois também na notificação. Existe o medidor de velocidade estático, que ele vai fazer um registro também de imagem, mas ele é instalado no veículo parado, né, ou num suporte apropriado, num tripé, né? Vocês visualizem ali a imagem, exatamente o modelo estático, né? Nós temos o modelo móvel, que vai ser usado num veículo em movimento, por isso o termo móvel, né? Procedendo ao longo da via essa medição. Ao contrário das pessoas pensam que o móvel é justamente aquele que o agente manuseia, né? Que nós vamos ver em seguida, na verdade o móvel é usado dentro dos veículos em movimento, né? Por isso o nome móvel. E, por fim, então, o portátil, né, que os condutores conhecem como secador de cabelo, né, ou pistola, enfim, né, portátil, medidor de velocidade, que vai ser diretamente direcionado de forma manual, né, pelas mãos do agente para o veículo que vai ser fiscalizado. Então, esse é o tipo portátil. Então, a tal da tolerância, ela vai ser dada devido a esses aparelhos, né, na verdade, como sendo uma margem de erro admitido. Então existe essa margem de erro no anexo 2, né, que a gente reproduz aqui para você. Esse anexo 2 está na resolução, né? Então nós vamos ver que vai existir uma velocidade medida, né, que é a velocidade flagrada pelo aparelho, e uma velocidade considerada, que é a que vai ter os efeitos, né, vai surtir os efeitos de sanção ao condutor, né? A tabela aqui eu dividi em duas partes para poder aparecer, né? Então ela vai desde a velocidade de 27 km por hora até de 193, né? Por que disso? Porque a questão é o seguinte: em vias de até 100 km por hora, a velocidade vai estar sendo fiscalizada, né? Por exemplo, 60, 70, 80 km por hora, até 100, né? Essa margem de erro admitido vai ser de menos 7, ou seja, né, se o condutor cruzar lá num trecho, a velocidade lá é 60 km por hora, né? Ele cruzar a 69, vai ser subtraído da velocidade medida 7 km por hora. Então veja que ele passou 69, o que vai ser considerado a velocidade considerada vai ser 62. Então se aquele trecho é um trecho de 60 km por hora, velocidade máxima, a pessoa incorre na infração. Não por ter andado 69, mas sim por ter transitado 62, né? 69 menos 7, 62 km por hora. Agora, uma situação diferenciada também quando a velocidade na via for superior a 100 km. Nesses casos da via ser superior a 100 km, né, pensemos então que eu estou num trecho de uma via que é 110 km por hora, tá? Então, eu cruzei a 122 aqui, né? Nesse caso, a subtração da velocidade medida para termos a velocidade considerada
não vai ser de menos 7, e sim de menos 7%. Então, se até 100 km por hora eu tenho uma subtração de 7 km por hora, acima de 100 km por hora, a subtração vai ser de menos 7%. E é uma subtração por quê? Porque é uma margem de erro admitido, para mais ou para menos. Porém, como o Estado vai poder sancionar o condutor pelo excesso de velocidade, então sempre vai ser subtraído, vai ser diminuído, né? Isso. Tá? Isso dá para quê? Para fins de organização de qual a natureza da infração cometida, né? Então, o artigo 218 do Código de Trânsito ele vai trazer justamente a infração de transitar em excesso de velocidade. No seu inciso 1, vai dizer que incorre nessa infração quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, ou seja, o condutor excedeu a velocidade máxima, mas no máximo 20% dessa velocidade. Tá? Então, se nós estamos a falar de um trecho de 50 km por hora, então ele andou até 60 km por hora. Claro que aqui o que vai contar é a velocidade considerada, já feita a subtração, né? Tá? Então, infração média com penalidade e multa. O inciso 2 vai trazer a velocidade de entre 20% e 50%. Nesse caso, então, a infração vai ser maior, vai ser infração grave com penalidade de multa. E o inciso 3 vai dizer da situação em que a velocidade é excedida a mais de 50% da velocidade da via. Nesse caso, a gente vai ter uma infração gravíssima com fator agravante multiplicador por 3 vezes, né, e uma suspensão da habilitação desse condutor. Aliás, a experiência mostra que essa é a infração que mais suspende a habilitação no Brasil. Então, a gente sabe que existe muito essa relação de excesso de velocidade com a acidentalidade, com o risco no trânsito, né? E obviamente que os órgãos de trânsito têm atuado muito e cada vez mais nessa área, né? Da mesma forma, nós temos o artigo 219 que vai tratar do trânsito em velocidade inferior à metade, ou seja, a velocidade máxima da via vai estar delimitada ou por sinalização ou com base no artigo 61 do Código, e a velocidade mínima vai ser sempre metade dessa velocidade máxima. Se o condutor transitar menos dessa metade, né, então a menor velocidade mínima, nesse caso ele comete infração média. Claro que respeitando aqui, né, o fato de que ele tem que estar retardando ou obstruindo o trânsito, né, e que não haja condições de tráfego meteorológicas ou a faixa da direita que vai induzindo a ele dirigir assim, né. Nesse caso não haveria a infração. Tá? Então, não existe tolerância de 10%, 20%. Tem condutores que acreditam que poderia transitar, né, até 20 km por hora a mais, enfim, nada disso. A única coisa que você vai ter é essa margem de erro admitido, que é irrisória, né, se nós formos pensar em termos de tolerância, por isso que eu coloquei tolerância ali entre aspas, porque na verdade não é esse é o intuito, né, é uma margem de erro, então em benefício ao cidadão, em benefício para garantir uma maior eficácia da fiscalização, a redução então de 7 km por hora ou 7%. É só isso, ok? Então, essa informação vai te ajudar também a evitar transtornos, né, enganos, ok? Então, a gente vai se ver já na próxima dica. Olá, estamos de volta. Nós vamos dar sequência então às nossas dicas. Vamos para a dica número 5, em que a gente vai discutir aqui rapidamente a questão do teste do etilômetro, né, o teste do bafômetro. Será que o condutor é obrigado a realizar o teste? Se ele se negar, ele pode se negar? Existe alguma coisa nesse sentido, em termos de multa, na parte da esfera administrativa? Isso é possível, né? É claro que esse é um tema que mereceria uma palestra inteira e ainda assim ficaria, né, incompleto. O meu foco aqui com vocês hoje é meramente quanto à questão da recusa. Então, a gente vai ver no aspecto da legislação de trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, né, também a alteração que nós vamos ter aí já a partir de novembro, tá? Então esse vai ser o nosso aspecto, tá? Mas é um tema interessantíssimo que merece um outro espaço, um outro momento, né, de debate mais aprofundado. Mas aqui nós vamos nos focar então quanto a isso. A base legal que nós vamos utilizar aqui é a Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito, né, que ela foi alterada pela 11.705 de 2008, chamada Lei Seca, e a chamada nova Lei Seca 12.760 de 2012. No mesmo ano de 2012, o Conselho Nacional de Trânsito lançou a famigerada Resolução 432, que foi a resolução que efetivamente colocou então os pingos no is, né, aí referente à questão da fiscalização, o que vai ser realizado, né, enfim. Então, tá aí a base legal para quem quer conhecer o tema, tá? O artigo 165 do Código de Trânsito vai trazer
a infração de dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A infração foi agravada, o seu valor foi multiplicado por 10, então a gravíssima vezes 10, a multa com penalidade e também a suspensão por 12 meses. Essa é a única infração de trânsito que tem um prazo específico de suspensão pré-determinado na própria lei. Tá? E o recolhimento da habilitação, retenção do veículo, observado parágrafo 4º, né? Que é a questão do fato de, se estiver ausente, né? não houver outra pessoa para conduzir o veículo vai ser levado ao pátio, ao depósito. E aplica-se em dobro a multa prevista no caso da reincidência de 12 meses. Então, esse valor pode chegar a ser gravíssima vezes 20. Essa é a base legal de como está hoje o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas a questão da recusa, ela está muito mais lá no 277, no capítulo lá de medidas administrativas, que vai trazer que o condutor do veículo automotor envolvido em acidente ou que for alvo de fiscalização poderá, então não há uma obrigatoriedade do ato, de ser fiscalizável, poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma que o condutor disciplinou, permite certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Então, uma redação nova aí da Lei 12.760. O parágrafo 2º, já que o primeiro foi vetado, vai trazer o seguinte, que essa infração do artigo 65 vai também poder ser caracterizada, ou seja, identificada, tipificada, mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma que o condutor vai disciplinar, e já disciplinou, quais são citadas antes, a alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. E aqui está o famigerado parágrafo 3º, que vai tratar da questão da recusa. Serão aplicadas as penalidades e as medidas administrativas estabelecidas no artigo 65, quais sejam a penalidade de multa com o valor multiplicado vezes 10 e a suspensão de 12 meses, além do recolhimento da habilitação e retenção do veículo, ao condutor que se recusar a se submeter. Destaquei aqui para vocês. Então, tem que existir a recusa a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo. Ou seja, previstos esses exames aqui, quaisquer que sejam, entre eles a questão do próprio etilômetro. Tá? Há todo um debate sobre isso, sobre se a pessoa poderia produzir prova contra si mesmo, Tem toda uma discussão de que essa é uma infração meramente administrativa, que esse princípio só se aplicaria então na questão do crime de trânsito do artigo 306, da esfera penal. Aí tem a interpretação também de que o ramo do direito administrativo ele poderia beber dessa fonte também. Enfim, isso é um aspecto que merece um outro momento para discussão. Agora, hoje, como é que funciona isso? Essa é a minha dica para vocês. Então, veja que hoje, se um condutor se recusa, ele é autuado pelo artigo 165, combinado com esse parágrafo 3º do 277. Então, é uma combinação. Ele não estava embriagado, mas recusou fazer o exame. As consequências são exatamente as mesmas. Mas aí então, se o cara não bebeu, ele vai ter a mesma consequência de quem bebeu? Exatamente. Então, em termos da esfera administrativa, que é da onde eu estou falando com vocês, a mesma penalidade. Por isso que a recusa, ela não é benéfica para o cidadão, no sentido de que, recusando-se, ele poderia fazer isso e a sua carteira ficaria ok. Na verdade, vai ter a sanção administrativa. A partir de novembro, nós vamos ter, então, inúmeras alterações do Código pela Lei 13.281. Essa lei ela vai alterar vários e traz uma das suas grandes polêmicas a inclusão do artigo 165A, em que vai tipificar claramente lá no capítulo de infrações que recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permite certificar a influência do álcool ou outra substância psicoativa, na forma que está estabelecido no 277, que nós vimos lá, vai ser infração gravíssima, multa vezes 10, suspensão 12 meses, etc. Ou seja, o legislador se preocupou em criar uma infração de trânsito, um artigo, lá no capítulo de infrações de trânsito, para ter o mesmo efeito do que ele já fazia desde 2008, com a lei seca que veio trazer então o parágrafo 3º, e aí vai existir uma modificação dos parágrafos 3º também. Ou seja, o cidadão, a partir de 1º de novembro, que se recusar a fazer os exames, independente de ter sinais ou não de embriaguez, ele já não vai ser mais autuado pelo 165 combinado com o 277, parágrafo 3º, e sim apenas pelo
5A. Então, essa é uma alteração também que o cidadão deve ficar atento, sabendo que não pode recusar-se aos exames. Ao mesmo tempo, o agente de trânsito fiscalizador saber que vai ter que enquadrar um novo artigo, não mais nessa combinação. Enfim, existe então uma mudança na prática, em certos aspectos, e ao mesmo tempo uma permanência da mesma ideia. Ou seja, eu posso me recusar ao etilômetro. Se você se recusar a fazer o teste de etilômetro ou qualquer um das outras medidas, você vai estar tendo a mesma sanção daquele condutor que está embriagado. Então, realmente, o legislador entende, né, não sem polêmica, com certeza, nos temas mais polêmicos da legislação, entende que a pessoa não teria por que recusar-se, né, e aí tipificou agora uma infração específica para isso. Tá? Então, se a pessoa não bebeu, está conduzindo, não está sob efeito de álcool ou drogas, então, por favor, realize o teste, porque se você não realizar, né, por mais que você entenda que não teria por que realizar, você tem essa obrigação, porque no sentido de que se recusar, vai ter uma sanção tal qual daquele que realmente bebeu e realmente foi constatada a infração. Ok? Então essa é uma dica que vai salvar a tua carteira, né? Vai evitar que por descuido você acabe entendendo, eu não vou fazer porque não posso produzir prova contra mim mesmo. Esse é um argumento muito questionável, tá? Então não pense que na esfera administrativa esse argumento vai ter grandes efeitos, ok? Então vamos já para a nossa próxima dica. Olá. Até lá. Nós vamos dar sequência às nossas dicas. Chegamos na dica número 6 e é uma dica que vai ajudar nós a entendermos algumas questões aí referentes também à habilitação. Olha só, você deve ter recebido nos últimos tempos, né, ou visto do Facebook aí, o seguinte, um informativo falando sobre a validade da habilitação, de que a carteira venceria, ao vencer você perderia a habilitação, teria uma multa, etc. Né? E aí surgem essas duas perguntas aqui. Será que é verdade que a CNH vencida da multa? Se a CNH venceu, automaticamente eu sou punido, tomo uma multa por causa disso? Será que se vencer eu perco essa habilitação? Será que no momento em que chega-se ao vencimento e eu me descuidei, não fiz a renovação, eu vou ter que fazer tudo de novo? Era nesse teor, né, afirmando que sim, para as duas questões, né, afirmando que sim nesse informativo, o que não é verdade. E aí nessa nossa dica de hoje, nesse momento aqui, a gente vai poder discutir esse aspecto, ok? Então, note que para entender esse assunto tem que ir lá no artigo 159, parágrafo 10 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai dizer o seguinte: a validade da CNH está condicionada, né? Então ela depende ao prazo. Então tem um prazo de vigência, porque você vence, né? De vigência do exame de aptidão física e mental, né? O exame de aptidão física e mental, que é o exame médico, né? Realizado por um médico perito credenciado. Então é realizado o exame de 5 em 5 anos, ou de 3 em 3 anos, dependendo da idade da pessoa, ou ainda da critério do perito, que vai condicionar então a validade da carteira. Ok, venceu esse exame, e agora? Né? Então nós vamos lá para o artigo 1625, que vai dizer o seguinte: dirigir veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Então é aqui que nós devemos nos ater. Veja que a habilitação pode até vencer, você além de não tomar multa, né? Então além de não tomar multa, e obviamente não perder a habilitação, você vai poder conduzir. É possível ainda dirigir essa habilitação dentro do prazo de 30 dias a partir da data de vencimento. Então, se a habilitação vence hoje, né, você vai ter 30 dias ainda corridos, incluindo final de semana e feriado, para poder conduzir com esse veículo. Tá, passou desse prazo, e agora? Existe infração de trânsito? Vai existir infração de trânsito se você conduzir. Então, o elemento aqui principal, né, dessa infração aqui é a condução. Então, se você conduzir com a habilitação vencida há mais de 30 dias, aí sim nós teremos uma infração gravíssima, né? Aí sim nós teremos uma multa aplicada. Caso contrário, não. Você pode inclusive deixar a habilitação vencer mais de 30 dias desde que não dirija, né? Então, há o elemento da condução, né? É claro que a gente vai ter que atentar para o fato da resolução 404 do CONTRAN trazer alguns elementos referentes ao fato de não existir abordagem nessa situação, né? Tema polêmico, fica aí então para uma das outras nossas dicas aqui de hoje.
Tá? Então, para fechar o tema, entendemos o seguinte ainda, né? A Resolução 168 de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução que trata da habilitação no Brasil, né, o carro-chefe do tema, o artigo 34, parágrafo 5º, vai dizer o seguinte: concede-se os mesmos efeitos, o mesmo prazo de 30 dias à permissão para dirigir, a provisória. Ou seja, quando o candidato se habilita, passa a ser condutor, dirige os 12 meses da permissão, da provisória, e ainda assim ele consegue dirigir ainda 30 dias, né, porque ele não vai incorrer em infração. Só vai incorrer em infração se ele passar dos 30 dias, a mesma história que eu acabei de comentar aqui da CNH. Tá? Então, não é verdade que o permissionário venceu a carteira não pode dirigir até renovar. A gente vê isso aí. Inclusive, esses dias tive uma situação curiosa com um dos Detrans do nosso país, que divulgou na internet, no Facebook, que, respondendo a perguntas dos internautas, de que a pessoa não poderia ficar dirigindo com a permissão fora do prazo. Venceu os 12 meses, tinha que aguardar chegar a 9. Né? E aí, mesmo com a minha intervenção ali, ainda assim, o órgão demorou um tempo para rever, né, e orientar corretamente. Então, não, você pode sim, está aqui a base legal para isso, né, pode dirigir na permissão de 30 dias, e está aqui a base legal que vai dizer que a infração só vai ocorrer passar os 30 dias. Tá? Essa foi a nossa dica número 6. Nós vamos então avançando, faltam só mais 2. Eu tenho certeza que você está aproveitando muito bem, está fazendo a diferença, né, com esse conhecimento, para que você consiga salvar a sua habilitação, passar a informação para as pessoas. Ok? Então, até daqui a pouquinho para a dica número 7. Olá, nós vamos então para a nossa penúltima dica, nossa dica número 7, em que vamos estar tratando rapidamente da questão da abordagem, né, no veículo. Então, quando o condutor está conduzindo o seu automóvel ou motocicleta, existe uma série de infrações de trânsito que a legislação de trânsito vai obrigar que o agente de trânsito faça uma abordagem, ou seja, pare esse veículo e identifique o condutor. Né? São infrações que necessitam, né, dessa identificação, porque são infrações que são impossíveis de serem constatadas. Né? Por exemplo, a questão do uso de calçado inadequado que se firme aos pés. No caso dos veículos de 4 rodas, essa é uma infração que necessita abordagem, por óbvio. Né? No caso da habilitação vencida há mais de 30 dias, também necessitamos aí de uma abordagem e constatação pelo agente de trânsito. Né? É claro que existe toda uma situação quanto à resolução 404 do CONTRAN, né, e a 619 que vai substituí-la e que mantém esse entendimento, né, que vai ser discutido aí na nossa última dica já. Mas veja então que existem situações em que necessita-se abordagem e outras não. Né? Na verdade, a lógica fiscalizadora tem trabalhado, né, e aí o Conselho Nacional de Trânsito, com a resolução 371 lá de 2010, que instituiu o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1, né, traz muito disso, né, e o volume 2 também, né, que foi lançado 5 anos depois, vai estar discutindo e trazendo as fichas de enquadramento, as fichas de infrações, seus códigos de enquadramento, e descrevendo as situações se deve ou não existir abordagem. Né? Então nós temos situações que exigem a necessidade de uma abordagem, né, e outras que não. Então, infrações como excesso de velocidade, por exemplo, não há que se falar em abordagem. Né? Se discute muito se o uso do cinto de segurança, né, poderia ser constatado se eu não uso sem abordagem. Né? O entendimento do Conselho Nacional de Trânsito é que sim, né, não há a obrigatoriedade da abordagem. Né? É óbvio que a abordagem ela é importante até para que possa ser aplicada as medidas administrativas cabíveis, no caso do cinto de segurança, a retenção do veículo até a colocação do cinto. Mas isso não elide, né? A não aplicação da medida administrativa não vai anular, né, a autuação ou o fato de que a pessoa realmente não estava utilizando o cinto de segurança. Agora, se o veículo é fabricado antes de 1984, né, em que nós tínhamos aí cinto de segurança apenas subabdominais, nesse caso a abordagem se faz necessária. Né? Então isso está previsto na legislação. O uso do celular, né? Agora nós estamos tendo toda uma polêmica aí, né, da alteração sobre a natureza da infração do celular, né? Uns entendendo que o uso do celular vai ser todo gravíssimo, outros que vão ser médio e gravíssimo, enfim. Mas então a gente vai ter uma enxurrada de autuações nesse sentido, né? E as pessoas ainda não sabem também que não há necessidade de abordagem. A abordagem não é obrigatória no uso do celular. Então, sendo possível, deve abordar. Quando o agente não aborda, ele deve consignar isso, né? Deve descrever
a situação de por que não abordou. Isso está previsto no nosso Código de Trânsito Brasileiro e a gente sabe que muitas vezes isso não é respeitado. Então a abordagem ela é a regra. O agente deve, o máximo possível, abordar. Claro que observando os fatores de segurança, de fluidez, segurança para si, para os demais, mas sendo possível, deve optar pela abordagem. Porque a autuação sem abordagem, ela perde seu caráter de segurança, e vira meramente um caráter punitivo, que vai ser então recebido, a pessoa vai ter que reconsiderar depois, receber a notificação, o fato de ter cometido a infração. Agora, se a pessoa está lá conduzindo sem cinto, falando no celular, com a mão no volante, só a mão no volante, precisa ter a abordagem por questão de segurança. Agora, a legislação dispensa a abordagem como obrigatória. Então, a dica para você pesquisar quando você é autuado ou quando você autua alguém, ou quando você está defendendo alguém, é pesquisar nos manuais de fiscalização de trânsito, os 2 volumes, se aquela infração necessita ou não de abordagem. Nós temos casos curiosos, em que a lógica diria que necessita abordagem, mas que o CONTRAN entendeu que não, e vice-versa, também acontece. Então é importante que a gente possa observar lá. Você vai ao Código de Trânsito, observa a infração no Código de Trânsito, mas você deve ir ao Manual Brasileiro também verificar se a abordagem ela é obrigatória ou não, ou se ela se faz dispensável. Então, o condutor não pode sair alegando sempre não fui parado. A gente vê que isso geralmente quando as pessoas chegam até nós, elas dizem isso, não, mas eu não fui abordado, isso aí já deveria anular o auto-infração. E felizmente ou infelizmente não é assim que acontece. Tem infrações que necessitam abordagem, outras que estão dispensadas, e há polêmicas ainda também referente ao tema. Se discute alguns casos, como por exemplo do artigo 244, dirigir com farol apagado na motocicleta, por exemplo, que é diferente de dirigir com o farol queimado, e que mesmo assim, pelo 244, o Manual Brasileiro entende que não há necessidade de abordagem. Então, às vezes, o condutor está com o farol apagado porque está queimado as luzes, não porque ele deliberadamente desligou. Então, tem esse debate também. Então, essa é uma dica só para alertar, que você perceba que existe sim a possibilidade de inúmeras infrações não existir abordagem, e outras que necessitam necessariamente, obrigatoriamente, melhor dizendo, de uma abordagem, uma constatação por parte do agente. Isso é importante porque agora, na nossa dica número 8, nós vamos entender uma situação bastante séria que está sendo colocada em prática, com base na resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Então vamos para a próxima dica. Até mais. Olá, estamos aí com a nossa última dica. Então, essa foi a nossa palestra, participando então aqui do primeiro Congresso Nacional de Trânsito. Uma enorme satisfação poder ter estado com vocês nesta noite. E eu vou trazer então a última dica, talvez uma das mais importantes, porque é uma situação que realmente eu costumo dizer nos cursos que dou, que é uma informação que vale muito dinheiro. Por quê? Porque o desconhecimento dessa situação gera, se não falar em questão de carteiras, de perda de habilitação, gera pelo menos multas nos valores de R$ 574, R$ 900, e agora a partir de novembro muito mais que isso. Então, a nossa última dica, dica de número 8, trata da questão da apresentação do condutor. Então, o proprietário do veículo vai ter a possibilidade de indicar o condutor quando for uma infração cometida então por outra pessoa na condução do seu veículo e esse condutor não foi abordado e tratar-se então de uma infração de condução. Por exemplo, falar no celular, dirigir sem cinto de segurança, enfim, são situações em que o condutor é responsável. Agora, como não houve abordagem, não se sabe quem estava conduzindo o veículo. Deste modo, nós teremos então uma notificação de auto-infração de trânsito ao proprietário do veículo. E esse proprietário do veículo, com base então, no artigo 257, parágrafo 7 do Código de Trânsito Brasileiro, que é então o responsável pelo veículo, ele vai ter que fazer a apresentação em 15 dias. Os órgãos de trânsito costumam dar mais que 15 dias, mas é um prazo então que está extrapolado. E no Código de Trânsito, 15 dias prazo para fazer a apresentação, ou seja, indicar, afirmar, comprovar quem é que estava conduzindo o veículo. Por quê? Porque se não fizer isso nesse prazo, o mesmo parágrafo vai dizer que então vai ser ele o responsável pela
infração, ou seja, vai ficar ele como sendo, então o proprietário do veículo como sendo aquele que cometeu a infração, já que ele não indicou outro condutor, então que fique ele. Isso, até pouco tempo atrás, não gerava grandes transtornos para quem, por exemplo, não tinha habilitação, né, ou estava com a habilitação suspensa. Então, muitas vezes o que acontecia, e isso eu sei que acontece em muitos estados ainda, o proprietário comprava então um veículo, né, esse proprietário sem habilitação, muitas vezes, né, e quem conduzia o veículo eram outras pessoas, habilitadas da família. Como o condutor cometia infração de trânsito, vinha o aviso para o proprietário, para não causar pontuação para o condutor, não indicava quem era que estava dirigindo e recebia ele apenas o pagamento de multa, né? Apenas a penalidade de multa, e não precisava apresentar ninguém. E ficava por isso mesmo. Né? Pensando nisso, o Conselho Nacional de Trânsito lançou a Resolução 404, em seu artigo 4º, parágrafo 2º, uma grande inovação, que na verdade pode ser louvável pela sua proposta, mas é complicada também porque infere algumas questões, né? Como o próprio CONTRAN, no Manobras de Identificação de Trânsito, determina que as situações do artigo 62, por exemplo, devem ser feitas a autuação mediante abordagem. Né? Aqui ele vai dizer que não vai ser necessário. Então, por quê? Esse artigo 4º, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: numa situação, por exemplo, como essa aqui, o proprietário então empresta o veículo ao condutor, esse condutor comete uma infração, a infração vem em forma de uma notificação de auto-infração de trânsito ao proprietário, que tem os 15 dias que nós já falamos. Não apresentou, né? O que acontece? O órgão de trânsito emite uma nova autuação, por exemplo, pelo inciso 162, pelo artigo 62 e seus incisos. Por exemplo, se eu pensar que esse proprietário não é habilitado, né, ele vai ficar como responsável pela infração. Imagina o seguinte: o proprietário então, tem um veículo, o condutor cometeu a infração, passou no radar, né? O medidor de velocidade flagrou ele em excesso de velocidade. Veio o aviso e não indicou quem era, então fica subentendido que era ele que conduzia, o proprietário. Só que o proprietário não tem carteira. O que acontece? O órgão de trânsito vai emitir uma nova multa pelo artigo 62, inciso 1. Por quê? Que é de conduzir sem habilitação. Por quê? O entendimento é que, como ele não apresentou dentro dos 15 dias, ele fica como responsável, isso está na lei, a resolução vai mais adiante. Diz que nesse caso, então, se o proprietário do veículo está em situação irregular como condutor, vai se emitir uma nova autuação. Então, desde a questão de não ter habilitação, desde a questão de estar dirigindo suspenso, né, que aí tem um grande agravo, né? Além da multa ser maior, o fato de estar dirigindo suspenso, é a questão do problema de você ter, então, uma cassação, né? Você viu lá na nossa primeira dica que a cassação ela pode ser dada, entre outras situações, né, com o fato de dirigir suspenso. Então, se o proprietário dele estava suspenso, né, como condutor, sua habilitação estava suspensa, ele empresta o veículo com outra pessoa, essa pessoa comete infração, não é abordada, e ele não apresenta que estava dirigindo, segundo essa base normativa, então ele vai ser punido, além de uma multa gravíssima, vezes 5, vai ter então a punição da cassação da habilitação, porque vai ficar subentendido que ele estava conduzindo o veículo. Tá? Particularmente, eu entendo isso como uma irregularidade, né? A Resolução 404 não poderia fazer isso, né? Até a sua atitude é louvável, mas juridicamente falando, em muitas situações, porque a gente vê muito na prática o proprietário que, por questão, por exemplo, de endereço, né? Por questão, por exemplo, do correio que não chega no endereço porque ele está trabalhando, né, e não é notificado corretamente, muitas vezes ele nem sabe que está suspenso, nem sabe que alguém cometeu a infração de trânsito com o veículo dele, né, e no fim, daqui a pouco, ele pode ensejar até uma cassação, né, que é a perda da habilitação, e aí podendo dirigir só de 2 anos, podendo fazer uma reabilitação, o que é desproporcional à situação. Né. Então, é uma coisa complicada. Então, tem se discutido muito isso na esfera administrativa, também na esfera judicial, porque a legislação básica, né, além fora desse contexto da 404, vai exigir a abordagem, né, nessas situações. Como que eu vou saber que um cidadão está com a carteira vencida, que é mais de 30 dias, sem abordar o condutor? Né? Mas se ele não apresentou quem era ele, então você está com a irregularidade, a autuação. Né? Particularmente, nós trabalhamos contra essa ideia, né, no sentido de que não poderia existir
esse tipo de entendimento. Mas é o que está acontecendo na prática. Aqui no Rio Grande do Sul, já desde dezembro de 2014, né, eu já vi em alguns outros estados, poucos, né, a maioria dos estados do Brasil não estão aplicando isso aqui. Né, mas é uma questão de tempo e certamente isso vai acabar surgindo. Tá? Então, olha só o que o artigo também traz. Se esse proprietário apresentar alguém, então, olha que interessante, ele entregou o veículo, né, para alguém cometeu infração de trânsito, e ele teria o prazo para apresentar, e ele vai lá e apresenta. Só que essa pessoa que ele apresentou não tem carteira, está com a carteira vencida há mais de 30 dias, está com a carteira de suspensão cassada, está dirigindo veículo em categoria diferente, né? Ou seja, qualquer uma situação do artigo 62. Nesse caso, ao proprietário, como se ele mesmo tivesse se dedurado, né? Aqui a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Deu um tiro no pé, né? O próprio proprietário vai receber então uma notificação de autuação, vai ser emitida uma nova autuação do artigo 63 e entregar a direção à pessoa em condições irregulares. Então veja como é complicado essa situação. O cidadão, então, se ele apresenta alguém de forma irregular, ou seja, ele apresenta corretamente, mas a pessoa tem uma irregularidade na carteira, o proprietário vai ser punido por isso. Né? Então veja que é uma situação nova, embora a resolução seja de 2012, pouco foi discutido isso, começa a se discutir há pouco tempo essa situação. Então, por isso que eu costumo dizer que essa é uma informação que vale muito dinheiro, né? Que vale salva a carteira de alguém. Né? Então, porque somando essa informação com a ideia de você manter o teu endereço atualizado, de você conseguir ser devidamente notificado, nós conseguimos evitar esse tipo de situação. Né? Infelizmente, a prática minha me mostra que isso tem acontecido muito aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes motoristas profissionais que perdem emprego por causa disso, o correio não leva a correspondência corretamente, o endereço não está atualizado, mas não tem ninguém em casa. São situações complicadas que o cidadão comum, às vezes sem orientação alguma, passa. Né? Então, essa é informação valiosa, né, para fechar com chave de ouro a nossa participação no primeiro CONATRAN. Tá? As dicas elas vão ficar então aí disponíveis mais alguns dias para você poder revê-las. Né? Eu fico à disposição para poder responder as dúvidas, as críticas. Tá? Vamos debater, esse tema todo aqui é interessantíssimo e novo, então vamos conversar. Tá? Eu já vou voltar para fazer um convite para vocês e dar a despedida oficial. Tá? Então essa foi a nossa última dica. Então daqui a pouco eu retorno. Até mais. Olá, estamos de volta para o nosso encerramento. Eu, Eduardo Cadori, quero agradecer imensamente a participação de vocês, né? Você que esteve aí acompanhando esses minutos, essas nossas 8 dicas, esteve prestigiando o nosso trabalho, esteve deixando perguntas, né, ao longo dos últimos dias para a gente poder conversar e debater. Tá? A ideia sempre é poder crescer junto. Né? Eu sempre costumo dizer que eu sou um eterno estudante de trânsito. Né? Ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito o que buscar, né? Mas foi uma enorme satisfação o convite do Paulo André, que publicamente, né, agradeço essa enorme oportunidade de poder falar a centenas de profissionais da área de trânsito, né? Poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Né? E agora eu quero deixar um convite para você, né? Que conhecer o nosso trabalho da nossa assessoria e consultoria em trânsito Lema. Né? Vocês viram que ao longo da nossa palestra, em alguns dos nossos vídeos, apareceu o logo aqui de trás. Né? Essa é uma assessoria, uma empresa montada este ano, em que eu sou sócio proprietário junto com meu colega Magnus Ouric, e nós temos trabalhado então na realização de cursos livres na área de trânsito aqui no estado do Rio Grande do Sul, desenvolvido trabalhos no sentido de assessoria em recursos e defesa de autuação, processo de suspensão, cassação, todo esse tema que eu vim discutindo ao longo do nosso CONATRAN. Né? Nós temos uma página no Facebook que você pode conferir, vou deixar o endereço aqui embaixo para você poder acessar. Né? Tem um site www.direitodetransito.com.br/Luiz Cadori, que você vai encontrar inúmeros textos de minha autoria, tratando sobre a questão da legislação de trânsito.
né? Tenho certeza que algum texto vai lhe ser útil em algum momento aí da sua trajetória, né? Nós também temos atividades online, né, que vai estar desenvolvendo aí já nos próximos meses, né, que vai ser cursos livres de atualização, de legislação, que vão estar sendo oferecidos, né? Então você vai poder, ao curtir a nossa página, ao ter o nosso contato, né, vai ficar aqui também o nosso e-mail, você fica informado, né, dessas possibilidades. Como nós temos pessoas de todo o Brasil, a gente sabe que muitas vezes falta oportunidade, né, de poder se atualizar, de fazer algum curso, né? Então nós vamos também estar oferecendo cursos nesse sentido, né? E assim que a gente tiver o formato definido, valores, proposta, né, a metodologia, a gente vai estar divulgando, né, tanto a nossa página no Facebook quanto nesse nosso site, e também por e-mail para quem entrar em contato, né, também vai receber essa possibilidade, né? Então fica o convite, conheça o nosso trabalho, né? Embora nós tenhamos uma estrutura física que a gente atua muito pela internet também, né? Vou deixar aqui meu contato pessoal, né? Se você quiser conversar comigo diretamente, você pode acessar tanto no Facebook quanto enviar um e-mail, né? A gente vai poder trocar ideias, né? Às vezes a gente não consegue responder imediatamente, mas vou entrar em contato, tá? E a gente fica à disposição, né, de quem precisar aí de alguma coisa, algum serviço, né, alguma orientação, pode entrar em contato, ok? Muito obrigado e prestigie as demais palestras do nosso primeiro Conatran. Até mais.